Viva o fabuloso grupo do GC, há anos a seguir no bom caminho, todo o ano a trabalhar para vocês. Ao longo destes anos todos e durante tantas organizações, devem ter surgido naturalmente episódios engraçados e dignos de serem referidos. Quer contar-nos um ao outro, por favor? Eu vou resumir uma que de facto nos marcou, que foi numa deslocação em São Miguel e que já tínhamos prevenido no Hotel das Furnas um cozido tradicional. E tinha estado com a Perpétua um mês antes a confirmar, fomos lá ao hotel e estava tudo organizado, tudo marcado, confirmado. Pronto, e chegámos lá ao hotel, que o pessoal saiu todo, e chegámos à recepção e dissemos assim, ora, então muito boa tarde, onde é que o grupo dos Correios que vimos ao almoço? Não está nada marcado, não temos reserva nenhuma. Quer dizer, a Perpétua, que é toda rosada, ficou branca. E eu, que sou branquinho, ia ficando preto. De maneira que eu julguei que até que eles estavam a brincar connosco, mas depois, quando vi que as coisas eram mesmo a sério, eu já nem sabia se me havia de irritar-se a cabeça. Mas pronto, corri e foi logo para a piscina, porque a senhora disse que ia falar com a cozinha, para a piscina a dizer às pessoas que tinham mais tempo para tomar banho, e já estava o Eduardo com a touca na cabeça dentro da piscina, já estava aquela malta toda, mas era tudo com pressa para nós nos despacharmos. Disse que ficassem mais tempo, à vontade, e de facto eles conseguiram dar a volta e depois misturar foram buscar umas doses de cozida a outros restaurantes e fizeram ali uma mistura, mais uns cozidos sem ser das Furnas, e pronto, e ninguém deu pela situação. Se não me estou a recordar assim num episódio muito assim que tenha sido especial, a não ser o Nunes, que disse que precisava de que houvessem marisqueiras nos Açores, como aquela em que nós fizemos o almoço de domingo, dizer que nos Açores não há daquilo. Portanto, mas não me lembro assim de nenhum episódio especial durante o acontecimento. Olha, eu estou-me a recordar de um episódio interessante. Vou-lhe perguntar se, por exemplo, se eu lhe falar na estação de serviço de Antoine, se isto lhe diz alguma coisa. Pois, esse episódio foi giro, foi giro e alterou-nos os planos, porque nós tínhamos um evento para fazer naquela noite, não era? Que era mostrarmos o filme do porco anterior, e por razões caricatas, enfim, porque o nosso realizador dos eventos e tudo isso lembrou-se de trancar o carro com a chave lá dentro, que é uma coisa fantástica de acontecer, mas pronto, e impediu que tivéssemos visto o filme na sua plenitude. Não tivemos, foi o prazer de o ter connosco no jantar, porque ele demorou bastante tempo a chegar. O Fernando também fez um que eu me estou a lembrar muito engraçado, que dedicado a alguém que ficou perdido numa estação de serviço. Retido. Melhor dizendo, retido. Lembra-se disso? É verdade. Isto foi uma paródia que eu acho que foi engraçada, que retrata, portanto, mais ou menos, por aquilo que me contaram, retrata mais ou menos o que se passou. Foi engraçado. Pronto, foi um episódio. Foi um episódio. Relativamente a episódios que se tenham passado, nestas organizações há sempre algo que fica nos bastidores e que não é conhecido dos participantes. Há alguma coisa engraçada ou queira referir? Se calhar o mais engraçado que eu tive foi precisamente na primeira organização, em que, apesar de haver ali duas ou três pessoas, ou já nem sei quantos eram a nível da organização, éramos várias, mas depois havia um conjunto de pessoas que nos ajudaram e era numa dessas reuniões em que esteve praticamente toda a gente, em que toda a gente falava, toda a gente dava palpites, toda a gente tinha ideias, até que chegou a um ponto, alguém, já não me lembro quem, encerrou a reunião, disse que não havia mais nada para ninguém e, portanto, fomos todos para casa, porque de facto ninguém se entendia, mas depois conseguimos nos organizar. Mas foi muito engraçada essa reunião, por acaso, gostei muito. O de Aveiro também foi engraçado, porque o Luís Sousa, que esteve na organização, também soou muito engraçada, mas muito
Muito calma, nunca havia pressa, nunca havia nada e depois de repente era preciso fazer uma série de coisas e ele então quase que trepava às paredes, mas conseguiu-se fazer tudo bem. Houve uma coisa, muito curioso, que foi o segundo que fizemos em Vila Real. Portanto, onde se matava o porco. Ou seja, o primeiro começámos em Évora, onde fazíamos a verdadeira matança de porco. O segundo em Vila Real, com o Pina à frente, na cabeça do programa, que correu excelentemente bem e que também matámos o porco. Uma curiosidade é que, de facto, houve alguém que apanhou uma bobadeira tão grande, olha, que aquilo foi, não vou dizer quem, mas foi de rir. Foi como se diz, de caixão à cola. Teve que tomar comprimidos? Talvez, acredito que sim. Foi um ano em que houve muitas peripécias, não é? E algumas delas não eram conhecidas dos outros participantes. Esta da bobadeira, que eu não vou dizer quem, não é? Nem vou dizer que foi senhor nem senhora, mas que de facto há muita gente que não sabe. Houve umas bobadeiras engraçadas, nada mais do que isso, mas sim, de certa forma foi. Enfim, algumas inconveniências que não vale a pena trazer aqui agora à memória. E uma garreada, lembras? Então, e nos porcos, tu participaste, andaste a apanhar porcos. Sim, eu cheguei. Acho que não me lembro, mas acho que não consegui. Para além dessas brincadeiras, havia outras meninas também e outros grupos. Fizeste amigos? Sim, fiz. Eu lembro-me que sempre que chegava lá tinha vergonha, mas depois fazia amigos. No início era mais complicado, não é? Mas depois começavas a integrar-te. Gostas de participar nestes porcos? Sim, gosto. Eu, quando era pequena, andava sempre ansiosa que chegasse o dia de irmos ao porco e estava sempre a perguntar aos meus pais quando íamos e gosto. Eu lembro-me que no primeiro que fizemos do Porto, que foi organizado pelo Porto e Gaia, não é? E que subimos de comboio, portanto até à Régua, onde foi connosco o amigo Luís Sousa da CTT Expresso, o homem das violas e das harmónicas, e aquilo foi uma festa durante todo o percurso até à Régua, onde se envolveram outras pessoas que não faziam parte até da nossa organização, mas que de facto foi uma coisa fantástica. E é curioso que nessa viagem depois, quando viemos de barco, apareceu uma figura mítica, um senhor, sei lá, não sei, com 60, 70 anos, que era uma figura mítica, que muita gente andou à volta dele. Nunca percebi muito bem o que é que o homem era, se estava ligado às artes ou não, mas que de facto mexeu ali com aquela malta. Mas há episódios, enfim, há sempre aquelas histórias mais caricatas, há as anedotas inesquecíveis do nosso Nunes, há os episódios que depois surgem com mais um capítulo ou outro deste ou daquilo, enfim, temos os fados do nosso Fernando Carvalho, que esse é inquestionável, esse é a nossa Amália cá do sítio. Exatamente. Desde o primeiro encontro em que participou, que a sua voz cativou-nos a todos. Eu diria que já é uma presença obrigatória nos nossos porcos, porque não podemos deixar de ouvir. Desde quando é que começou a cantar? Eu comecei a cantar com 9 anos. Recordo-me uma determinada noite de verão, e nós morávamos na Pontinha e costumávamos à noite ir para a varanda apanhar o ar fresco da noite, e então a primeira vez que cantei foi aí, com os vizinhos, não é? Fizemos então ali uma festazita, foi a primeira vez que cantei. Depois, mais tarde, já homem, já casado, com uma equipa da casa onde eu trabalhei, que foi a FASEC, então começámos a ir ao Bairro Alto e depois estive 3 anos a cantar numa taberna no Bairro Alto. Por motivos que agora não vem ao caso, depois deixei e de vez em quando ainda lá vou cantar, quando lá vou almoçar ou a jantar, sempre lá vou cantar um bocadinho e tal. Mas, resumindo, foi isto. É, portanto, um dom inato, neste caso. Não vem de família? Não, recordo-me, tenho um primo que canta fado, mas um primo afastado, e que nem lidamos uns com os outros, mas recordo-me que também canta. Sei que para além de cantar também faz por vezes as letras e as próprias músicas. Isso é um hobby de criança, e isso vem da escola. Sempre fui um amante do verso. Desta à parte já ganhei um grande prémio do verso,
das novas oportunidades na Amadora. E tenho vários versos feitos, várias coisas feitas, portanto é um hobby de criança. Mesmo para o porco, já fez algumas canções ou fados especiais? Já fiz nos Açores, dedicado ao povo dos Açores, povo que eu gosto bastante. E depois em desgarradas também, em brincadeiras que se fazem nestas festas maravilhosas, a minha participação, desde que eu possa, estou lá.